Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Em Tiro esse dom. O texto que serve como base para o nosso estudo, Marcos capítulo 7, a partir do verso 24, que diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Antes de podermos continuar com o nosso estudo, eu gostaria de convidá-lo para orar junto comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que tu tens planos para cada um de nós e te revelas através de tua palavra, a Bíblia. Fale conosco agora através dela, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Essa história é uma história muito interessante, mas antes de podermos falar a respeito dela, deixe-me apenas relembrar alguns princípios importantes com você. Você se lembra que Cristo Jesus estava pregando na região próximo do Mar da Galileia, na região, portanto, da Galileia, uma região onde o seu ministério obteve grande sucesso, mas alguns dos líderes do povo estavam enciumados dele e ele acabou aproveitando ali a deixa e saiu daquela região em direção à região da Ciro-Fenícia. Estamos falando aqui de uma região próxima de Tiro e Sidom, aonde estavam essas duas cidades. Essas duas cidades elas são muito importantes para a gente poder entender por que é que havia tanta animosidade por parte dos discípulos de Jesus e também dos judeus em relação a eles. Porque você verá no contexto do próprio texto que os discípulos não estavam minimamente confortáveis em estar naquela região. Eles não gostavam daquela região. Eles não gostavam das pessoas daquela região. Apesar de serem duas cidades muito boas, cidades com muitas pessoas, com um porto muito, mas muito avantajado. Quando você pensa em Astarote, por exemplo, Astarote é uma deusa, a principal deusa adorada naquela região da Fenícia, de Tiro e de Sidom. Ela vem daquela região. Quando você vai pensar, por exemplo, em Baal, Baal também vem diretamente de Sidom. Aliás, quando você pensa na história de Elias, a Bíblia vai mencionar que Jezabel, que se casou com o rei Acabe, ela veio diretamente da cidade de Sidom. E, aliás, uma outra história vem por detrás também. A gente sabe que antes desse momento, quando o reino de Israel estava unificado, o rei Salomão, apesar de ter se tornado o homem mais sábio desse mundo, Salomão ele acabou cometendo alguns erros. Ele casou-se com muitas mulheres de outras nações, mulheres que não temiam a Deus. Entre elas, o texto bíblico vai mencionar lá em 1 Reis capítulo 2 Crônicas no capítulo 5, 1 Reis também vai mencionar a respeito disso. Ele casou-se com mulheres de Ciro e de Sidom, de Tiro e de Sidom. Essas mulheres fizeram com que ele passasse a adorar tanto a Baal quanto a Astarote. E como resultado disso, ele chegou inclusive a praticar rituais de magia, rituais ligados à adoração desses dois deuses. Então, você olha para a Bíblia e vai perceber que há uma conotação muito negativa em relação às práticas religiosas dessas pessoas. Eram pessoas extremamente pagãs. Mas agora, a Bíblia vai mencionar que Jesus vai se dirigir para essa região. Na lição de ontem nós já percebemos, estudamos sobre isso, Cristo Jesus estava preocupado em alcançar todos. E ele faz agora uma missão transcultural. Ele vai sair de Israel, mesmo tendo dito que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Ele não deixou aqueles que faziam parte das outras nações no escuro. E ele vai principalmente para ensinar uma grande lição aos discípulos de que Deus queria alcançar todas as pessoas. Quando você vê essa história, a Bíblia vai mencionar de uma maneira tremenda aquilo que foi
a reação imediata dos discípulos quando essa mulher cirofenícia, ela chega até Jesus. Ela vem mencionar um caso preocupante. A sua filha estava possuída por um espírito mau e já vinha sofrendo desse mal durante muito tempo. Nós não sabemos se essa mulher, que tipo de conhecimento essa mulher tinha a respeito de Jesus, mas o fato é que ela toma a iniciativa de ir até Jesus. Nós teremos a oportunidade de poder entender um pouco melhor essa história a partir de amanhã, mas o que fica aqui como o elemento central dessa mesma história é exatamente o fato de que os discípulos ficaram chocados com a chegada dessa mulher. Eles não queriam essa mulher perto de Jesus. Tanto que Jesus vai olhar para ela e vai tomar uma postura que vai na linha daquilo que os discípulos estavam tentando imaginar. A gente vai falar sobre isso amanhã, mas é interessante que Ellen White vai dizer de forma bem clara que Cristo Jesus estava tentando ensinar aos discípulos a importância de cada pessoa, independente do lugar de onde eles vêm. Jesus Cristo morreu por todos, independente das suas características, independente dos seus desmandos. E nossa preocupação deve ser com absolutamente todos. Mesmo que sejam pessoas que vivam no mais baixo e vil paganismo, o que era o caso das pessoas dessa região, e talvez até mesmo dessa mulher, a tal ponto que o inimigo conseguiu acesso à própria filha dela e possuía essa mesma menina. Como nós podemos olhar para as pessoas sob a perspectiva do que Jesus fez? Devemos olhar para aqueles que passam à nossa volta e, por mais que sejam párias da sociedade, por mais que sejam pessoas que pensem de uma forma diferente da nossa, por mais que sejam pessoas que não fazem parte do nosso grupo e nem da nossa religião, devemos nos lembrar que Cristo Jesus olhou para todos. Então você encontra aqui, a lição de hoje vai destacar exatamente isso. Você encontra dois grupos de pessoas, os discípulos com muito preconceito, e se você olhar para a história de Israel, eles tinham razão de poder ter medo do contato com as pessoas daquela região. Afinal de contas, daquela região tinha vindo a Jezabel. Daquela região tinham vindo as mulheres que tinham desencaminhado o próprio Salomão, o homem mais sábio que já tinha passado pela sua terra, pelo seu país. Por outro lado, você encontra Cristo, entendendo que todos precisam ter acesso à graça. E que ele tinha vindo ali para poder influenciar as pessoas daquele lugar e, ao mesmo tempo, os próprios discípulos, para que eles entendessem que não conseguiriam influenciar as pessoas a menos que a visão deles a respeito das pessoas se modificasse. Isso, a Bíblia não está relativizando aqui a questão do pecado. O pecado continua sendo pecado, mas a pessoa, ela é mais importante que o pecado que ela comete. Então, nessa perspectiva, tudo o que nós pudermos fazer para resgatar alguém que está em pecado deve ser feito. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos mostra a preocupação que devemos ter uns com os outros. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, te pedindo que nos ajude a podermos olhar mesmo para aqueles que parecem os maiores pecadores, como pessoas por quem Cristo morreu. Nos ajude a trabalhar por elas. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, nesse momento, clamando em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Pedimos também que o Senhor possa ouvir cada pedido que foi enviado para o nosso canal, para a nossa comunidade de oração, cada pedido que está no coração dos seus filhos. Talvez haja alguém orando comigo nesse momento, Pai, que até está desistindo de pedir uma intervenção da Tua parte. Mas eu te peço, ouça esses clamores, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que estudaremos será Mande-a embora. Eu estudo a lição. E você?